Saudamos a todos os nossos queridos irmãos e amigos com a paz de Jesus. Que você está aí do outro lado, você que está espalhado por todo o mundo, saudamos a todos vocês com a paz de Jesus. Saudamos os nossos irmãos do Brasil, da Europa, da África, queridos da Ásia, aqui dos Estados Unidos. Que bom que Deus está nos dando esta oportunidade de estarmos juntos estudando a palavra de Deus em circunstâncias tão favoráveis. Bendito seja Deus. Que você tenha um sábado feliz na presença de Deus. Que o Espírito Santo seja derramado sobre você. Que o Espírito Santo seja derramado sobre mim, para que possamos juntos entendermos e colocarmos nossa vida na forma, do jeito, no padrão que Deus quer. Este é o padrão celestial. Meus queridos irmãos, nós queremos neste momento que vocês façam as suas preces, façam as suas orações, seus pedidos. Vamos colocar nossos pedidos diante do Senhor neste momento. Aquele que pode responder às nossas orações. Vamos orar. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai querido que estás nos céus, em nome de Jesus, estamos aqui na tua presença, adorando, nos regozijando no Senhor nosso Jesus Cristo, querido, amável, bondoso, santo e venerável. Estamos na tua presença, unindo-nos com os nossos irmãos ao redor do mundo, neste momento, para te adorar, Pai. Nós queremos te adorar neste santo dia. Nós queremos aprender da tua palavra, que o Senhor fale, que os teus servos estão aqui ouvindo a tua palavra. Nós queremos ser transformados, não queremos continuar do jeito que somos. Nós queremos uma transformação, à semelhança de Jesus Cristo. O padrão é Jesus, o modelo é Jesus. Torna-nos mais semelhantes a Ele. Derrama, portanto, o Espírito Santo sobre os meus irmãos e sobre mim. Derrama o Espírito Santo sobre os nossos irmãos que estão sofrendo da doença maligna do coronavírus, Pai. Aqueles que estão entubados, aqueles que estão na UTI, derrama o Espírito Santo sobre eles. Nós estamos implorando, intercedendo para que Jesus Cristo, aquele que é o vencedor, aquele que é o médico, aquele que cura, aquele que restaura, pedimos que o Senhor Jesus Cristo venha oxigenar o sangue dos nossos irmãos para que o pulmão tenha oxigênio para respirar. Que o Senhor cure os nossos irmãos, aqueles que já estão com problema nos rins, Pai. Que o Senhor faça os rins funcionarem. Aqueles que por muito tempo deitado numa cama contraíram pneumonia, que em nome de Jesus o Senhor cure da pneumonia. O Senhor cura tudo, porque Jesus Cristo é cura, é saúde, é vida. Satanás é doença, é pecado, é miséria, é desgraça. Repreende a Satanás, pois em nome de Jesus estamos pedindo isto, que ele seja repreendido e que o pecado seja perdoado e que Jesus Cristo restaure os filhos que estão sofrendo. Pai eterno, consola os corações que estão sofrendo, enxugue as lágrimas daqueles que estão chorando. E agora, ao abrirmos a tua palavra, que o Espírito Santo fale ao nosso coração, em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Amém. Meus queridos irmãos, para hoje Deus nos deu uma mensagem, o título é Quem vai morar no céu? Quem vai morar no céu? Você sonha com o céu? Você deseja o céu? É este o seu maior desejo? Este é o meu maior desejo. Eu já estou cansado desta terra. Se você perguntar se eu tenho planos para esta terra, eu não tenho planos para esta terra. Eu já estou cansado dela, eu quero o céu, eu quero ir para lá. E o meu clamor, a minha angústia, a minha oração ansiosa, todos os dias é: ora vem, Senhor Jesus, apressa-te, Senhor Jesus, poupa o teu povo, poupa o teu povo. O Senhor disse que os últimos acontecimentos seriam rápidos, que eles sejam mais rápidos do que nós estamos imaginando, querido Jesus. Por favor, vem buscar o teu povo, vem buscar aqueles que clamam pelo teu nome, venha buscar aqueles que sonham com o céu, aqueles que desejam estar na tua presença. Queridos, quão grande é o seu desejo de ir para o céu?
Quão grande é o seu desejo de morar com Jesus Cristo na presença, vendo a face de Jesus, vendo a glória de Jesus, o nosso Rei dos Reis, o nosso Senhor dos Senhores. Você quer mesmo que Jesus volte? Ou você quer, mas você está cheio de planos para esta terra? E porque você está cheio de planos para esta terra, você até está torcendo para Jesus demorar mais um pouco. Que ele não venha tão rápido. É assim que você pensa? É assim que você sente? Queridos, nós hoje queremos falar sobre quem vai morar no céu. Porque quando você pergunta numa igreja lotada de pessoas, quem quer morar no céu? Todo mundo vai levantar a mão. Todo mundo vai dizer, eu quero ir para o céu. Sim, se nós queremos ir para o céu, nós temos que nos preparar. Você não entra na Canaã celestial assim do nada, sem ter feito nada, sem ter se preparado para a viagem. Nós temos que nos preparar. Assim como o povo de Israel, que passou 40 anos no deserto, eles queriam entrar na Canaã, na terra prometida. Muitos não entraram, a maioria não entrou. Por quê? Porque não se prepararam. Não aguentaram a travessia pelo deserto. E é isso que está acontecendo com o povo de Deus. Não está suportando a travessia pelo deserto. Não é fácil atravessar o deserto, não. Para mim não é fácil, não é fácil para você. Esta vida aqui nesta terra, ela é dura mesmo. Se você ouve pessoas dizendo que a vida é dura para quem é mole, você pode dizer para essa pessoa, você está muito enganado. Muito enganado. A vida não é dura para quem é mole, a vida é dura mesmo. Nós temos problemas em família, nós temos problemas de marido e esposa, problemas de pais e filhos, problemas de emprego, problemas de dinheiro, problemas de saúde, problemas de pandemia. Nós estamos num mundo conturbado, confuso. É difícil a vida neste planeta. Por quê? Porque aqui não é o céu. O céu ainda está por vir. Aqui é o campo de batalha entre Cristo e Satanás, entre os anjos de Cristo e os anjos de Satanás. É uma guerra invisível, é uma guerra espiritual. Não é gostoso, não é prazível viver num campo de guerra. Não. Ouvindo de sequestros, de mortes, de desastres, de inundações, de terremotos, de pandemias. Não é gostoso isso. Eu não estou curtindo isso. Eu estou pedindo para que Jesus se apresse. Você quer ir morar no céu? Queridos, nós vamos meditar hoje num salmo que é o salmo preferido da minha esposa. Este Salmo 15, abra sua Bíblia no Salmo 15. Este é o salmo preferido da Leila. Vamos ver então aqui qual é a recomendação que o nosso Deus está fazendo para todos aqueles que querem ir morar no céu. Vamos ler o verso 1. Aqui diz, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Você está percebendo que o verso 1 fala a mesma coisa, mas em duas perguntas. São duas perguntas no verso 1, mas na realidade as duas perguntas são paralelas. Elas expressam a mesma ideia, só que com palavras diferentes. Esta é uma característica da poesia hebraica. Repetir a mesma pergunta, porém com palavras diferentes. Quem vai morar no teu santuário? Em outras palavras, quem vai morar no céu? Morar no teu santuário, aqui diz, quem habitará no teu tabernáculo, quem morará no teu santo monte? Em outras palavras, quem vai morar no céu? Não é quem vai entrar no céu, quem vai morar, vai habitar. Morar e habitar significa amizade com Jesus Cristo. Amizade com Jesus Cristo, companheirismo com Ele. Senhor, nós sabemos que para morar no céu, nós precisamos nos acostumar com este ambiente de santidade, porque a santidade está presente no caráter de Deus, a santidade está presente no ambiente do céu. Você se agrada com a santidade? Você tem prazer em buscar a santidade de Deus? Em pedir que o Espírito Santo escreva, porque o Espírito Santo escreve na sua testa santidade ao Senhor, para aqueles que insistem em pedir, insistem em clamar,
que o Espírito Santo escreva, por favor, querido Jesus Cristo, que através do teu Santo Espírito, o Senhor escreva aqui na minha testa, santidade ao Senhor, porque é isso que todos os que vão morar no céu precisam clamar e pedir. Abra sua Bíblia agora em Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, nós vamos encontrar aqui a experiência de Isaías, que se sentiu no céu. Ele se viu no céu quando ele foi colocado em visão, quando Deus deu a visão para Isaías, ele se sentiu no céu. Foi real. Aqui diz em Isaías capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Isaías foi transportado mentalmente. O corpo dele estava ali, mas a mente dele, ele foi transportado para o céu, e ele viu quem? Ele viu Deus, o Pai, assentado sobre o trono, um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumo. Que visão linda! Que visão impressionante! Os anjos, na presença de Deus, eles não cessam de falar: Santo, Santo, Santo. Como nós somos displicentes, como nós somos irreverentes, irreverentes ao abrir a Bíblia, irreverentes quando está se lendo a Bíblia. Muitas vezes estamos fazendo culto, estamos louvando a Deus, e as pessoas estão correndo para cá, correndo para lá, não se interessam em tomar tempo e parar e louvar a Deus e reverenciar a Deus. Queridos, os anjos reverenciam a Deus e são anjos seres santos, e nós pecadores somos tão irreverentes, tão displicentes. Cochichamos, brincamos, rimos, como se a palavra de Deus não estivesse sendo lida, como se o Espírito Santo não estivesse presente ali. Nós temos que ter consciência da presença de Deus. É a consciência da presença de Deus que desperta em nós este senso de reverência. Reverência. Quando nós lemos este Salmo 15, nós podemos sentir que o padrão mencionado aqui é um padrão muito elevado. É um padrão elevado, é um padrão alto, que nós temos que alcançar. Olhamos para nós mesmos e nos sentimos indignos, desanimados, porque não somos nada disso que o Salmo 15 está falando. O Salmo 15 coloca um padrão muito alto. Leia aqui, vamos voltar lá para o Salmo 15. Salmos 15, e vamos ver então o verso 2 em diante. Aqui diz: aquele que anda em sinceridade, que não é falso, que pratica a justiça, fala verazmente, segundo o seu coração, aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Você pode estar pensando: não, isso é muito alto para mim. Ninguém vai para o céu desse jeito. Ninguém vai para o céu? Então Jesus Cristo pede algo impossível? Queridos, como é que ninguém vai para o céu? Se já existe uma multidão no céu. Quando você lê Mateus capítulo 27, versos 51 a 53, de Mateus 27, você descobre que quando Jesus ressuscitou, uma multidão ressuscitou com ele. Uma multidão de seres que ressuscitaram já glorificados e subiram para o céu com Jesus. Nós não sabemos se são 1.000 ou 10.000 ou 100.000, nós não sabemos quantos milhares de seres humanos pecadores já foram ressuscitados, glorificados e já estão no céu. Além de Moisés, Elias e Enoque, que nós já sabemos por nome que eles estão lá. Mas existe uma multidão. Como é que nós podemos dizer: não, o padrão é muito alto, não dá para, desse jeito ninguém vai para o céu? Não, já foram para o céu.
E ainda vai para o céu uma multidão que ninguém podia contar. Quando Jesus voltar, os que vão ser arrebatados para o céu, eles são como uma multidão que ninguém podia contar. Queridos, como é que não dá para ir? Dá para ir sim. Deus não pediu nada impossível, porque Ele não pede algo para você sem prometer, sem prover meios para que você cumpra com aquilo que Ele prometeu. Ele deu 10 mandamentos e Ele derramou o Espírito Santo sobre você. Ele não somente deu 10 mandamentos, Ele também derramou o Espírito Santo sobre os discípulos, sobre você e sobre mim. Ele nos batiza com o Espírito Santo. O Espírito Santo escreve os 10 mandamentos das tábuas de pedra, ele escreve no nosso coração, na nossa mente. Isso é obra do Espírito Santo. Deus não é assim, manda você fazer uma coisa e não o capacita. Não, ele chama e capacita. Ele manda e capacita. E quando nós falamos, não dá, está muito alto esse padrão, Deus tem que baixar o padrão, nós estamos ofendendo a Deus. Ofendendo a Deus. Deus não vai baixar o padrão. E nós, por nós mesmos, não conseguimos viver à altura do padrão divino. Mas então, qual é a solução? Isaías capítulo 6, mostra a solução. Aqui em Isaías capítulo 6, e agora o verso 5 até o verso 7. Isaías capítulo 6, e os versos 5 até o verso 7. Veja qual foi a atitude de Isaías. Então disse eu, Isaías, ele está falando, ai de mim. Quando ele se sentiu na presença de Deus, envolvido por aquela atmosfera santa, ele disse, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Este senso de indignidade, este senso de pecaminosidade, todo ser humano que entra, que se introduz na presença de Deus, ele vai sentir este mesmo senso de indignidade, de pecaminosidade. Diante da santidade de Deus, não há quem possa dizer, eu sou santo. Não, diante da santidade de Deus, aquela luz da santidade de Deus faz aparecer em mim e em você os nossos defeitos, nossas manchas de caráter. No escuro e longe de Deus, até é possível você achar que você é um cara bom. Ah, eu sou bom. Você pode se sentir um Nicodemos da vida. Um Nicodemos da vida que não via necessidade alguma de nascer de novo. Ah, nascer de novo? Como é que eu posso? Ele brincou com a proposta de Jesus Cristo. Ele disse, como pode um homem velho como eu nascer de novo? Ele brincou, porque ele estava achando que não era necessário. Há muitos cristãos que se acham bons suficientes. Bons cristãos, bons pais, boas mães. Queridos, todos nós somos indignos, todos nós somos pecadores, todos nós carecemos da graça divina. Olhando para nós mesmos, não podemos cumprir com o padrão exigido por Deus. Mas, ao mesmo tempo que Isaías sentiu a sua indignidade, ele também foi envolto pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que acontece. Quando você está na presença de Deus, você vê e sente a sua indignidade e pecaminosidade, mas você não se desespera. Por quê? Porque a graça divina te cobre. O perdão divino lhe é concedido. Por isso diz aqui no capítulo 6 e o verso 6. Mas um dos serafins, um daqueles anjos com 6 asas, voou para Isaías, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse, eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Aleluia, aleluia e aleluia. O nosso pecado é perdoado. O nosso pecado, quando confessado, é perdoado, e Deus não se lembra mais do nosso pecado. Depois de coberto pela graça divina, depois de perdoado, então Isaías diz no verso 8, depois disto ouvi a voz do Senhor, a quem enviarei, quem há de ir por nós? Então Isaías respondeu, eis-me aqui, envia-me a mim.
Deus quer fazer uma grande obra por seu intermédio, por meu intermédio, pecadores como somos. Deus quer nos usar. Mas primeiro, Ele nos purifica do pecado. Ele nos perdoa. E Ele toca os nossos lábios com a brasa viva do altar. E então nós podemos ser usados por Deus. Usados por Deus. O Salmo 15, queridos, está descrevendo exatamente o que Jesus foi durante os 33 anos e meio que Ele viveu na terra. Durante os 33 anos de vida de Cristo na terra, Ele desenvolveu um caráter santo. Aliás, Ele já nasceu santo, mas Ele desenvolveu este caráter, esta santidade com a qual Ele nasceu, porque Lucas capítulo 1, 35, diz, o santo que de ti há de nascer será chamado Filho do Altíssimo. Então Ele nasceu santo, mas Ele desenvolveu esta santidade de caráter durante os 33 anos. E queridos, esse padrão é o padrão que Deus quer de você e de mim. Ah, mas como? Como é que eu posso conseguir esse mesmo padrão de caráter de Jesus? Este caráter de Jesus você não pode comprar com dinheiro. Você não pode comprar, não, com méritos seus. Você pode receber de graça. Jesus dá para você o padrão do caráter dele de graça. O Espírito Santo tem esta missão, o Espírito Santo tem esta responsabilidade e o Espírito Santo é muito eficiente para cumprir com a missão dele, que é pegar o caráter de Jesus, pegar a mente de Jesus, todos os traços de caráter de Jesus, a personalidade de Jesus, o temperamento de Jesus e implantar em você. Implantar naqueles que estão orando, jejuando e clamando e chorando, pedindo, dá-me o caráter de Jesus, dá-me a mente de Jesus, faze-me semelhante a Jesus Cristo. Deixa-me contemplar a ti, querido Jesus. Deixe-me contemplar o teu rosto. Deixe-me assimilar esta bondade, esta amabilidade, este domínio próprio, esta compreensão da Bíblia e das profecias que o Senhor Jesus tem. Ajuda-me a entender estes versos do jeitinho que Jesus entende. O Espírito Santo nos comunica o caráter de Jesus, imprime a mente de Jesus, introduz em você a vida de Jesus, com todos esses lindos traços de caráter. É algo que funciona. Funciona porque é pela contemplação. Isso não acontece do dia para a noite. Isso não é contemplar Jesus um dia, uma semana. Não, queridos. Quando você contempla Jesus Cristo por uma semana, por mês, por anos, dia após dia, contemplando a Jesus Cristo, tomando tempo para se ajoelhar diante de Jesus Cristo, de cantar hinos de louvor e declarações de amor a Jesus, e clamando e pedindo a santidade de Jesus, você está contemplando Jesus Cristo. E você está assimilando o caráter de Jesus, porque o Espírito Santo está comunicando, está implantando, está colocando em você a mente de Jesus. Isso funciona. É pela contemplação que nós somos transformados. Mas tem que ser uma contemplação contínua, diária. Começar o dia contemplando a Jesus Cristo. E quando no trabalho, continue contemplando a Jesus Cristo. E à noite, os teus olhos não terão prazer em filmes, em televisão. Os teus olhos querem contemplar Jesus. E você dorme com a mente cheia da contemplação de Jesus Cristo. E enquanto você dorme, o Espírito Santo continua trabalhando no seu subconsciente para que você acorde mais semelhante a Jesus do que quando você dormiu. A pergunta do verso 1, quem vai morar no céu? Quem vai morar no céu? Mostra o padrão, o verso 2 em diante, Salmo 15, verso 2 em diante, é uma resposta para a pergunta do verso 1. E o verso 2 diz, aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça. A Bíblia, na linguagem moderna, diz assim, só tem esse direito de morar no céu aquele que vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro no que diz, que anda em sinceridade. Sinceridade é uma pessoa que não é hipócrita. Sinceridade é uma pessoa que você é transparente. O que mais existe hoje é hipocrisia. Pessoas que dizem que amam você, mas apunhalam
você pelas costas. Falta sinceridade. Pessoas que pela frente estão sorrindo para você, mas por trás estão apunhalando. E ainda dizem que são seus amigos. Queridos, estes não irão morar no céu. Porque além de não serem sinceros, são mentirosos. Aquele que anda em sinceridade, aquele que vive uma vida correta. Vida correta significa que a vida que você está vivendo diante dos olhos do público é a mesma vida que você vive em casa. A vida que você vive à luz do sol é a mesma vida que você vive quando você está no escuro. Porque caráter é aquilo que você é no escuro. Como é que vive você no escuro? O que é que você faz quando você está sozinho na internet? O que é que você faz? Ah, queridos, há muitos que vivem uma vida de hipocrisia, flertando, namorando, mandando mensagens de declarações de amor para a mulher casada. Você casado, fazendo isso com outras mulheres casadas. E você acha que tudo isso é normal? Não, isso é normal. Normal? Ah, queridos. Tem gente que tem coragem de dormir na mesma cama com uma outra mulher que não é sua, com outro homem que não é seu marido, e dizem que não estão adulterando. Não pratiquei sexo. Não praticou o ato sexual, mas dormir com a pessoa na mesma cama. Queridos, nós estamos muito enganados, porque Jesus Cristo disse, se olhares para uma mulher cobiçando-a. Jesus nem falou em você abraçar e beijar a mulher alheia, ou deitar com ela na cama. Jesus disse, se olhares para uma mulher alheia, cobiçando-a, já adulteraste com ela. E você vem me dizer que flertar, que fazer declarações de amor e viajar com a pessoa, deitar com a pessoa na cama, só porque você está dizendo que não praticou o ato sexual, isso não é pecado? Meu querido irmão, é esta hipocrisia, é este padrão mundano, sujo, baixo, que Jesus não aceita. Ele não vai baixar o padrão, não, irmãos. Jesus não vai baixar o padrão. Jesus está aqui e ele quer ser imitado. E o Espírito Santo nos eleva até o padrão divino, que é Jesus. O Espírito Santo não vai baixar o padrão. Os 10 mandamentos existem. E o Espírito Santo nos capacita com a obediência, o poder da obediência. Mas Deus não vai eliminar os seus 10 mandamentos. Deus me prepara para entrar na Canaã prometida, na terra que mana leite e mel. Ele me prepara. Mas ali não vai entrar quem é mentiroso, quem é baixo, quem é profano, quem é pornográfico, quem é sensual. E quem nega que está pecando, em vez da pessoa falar, não, eu pequei realmente, ela começa a dar desculpa para o seu pecado. Nunca vai ser perdoada, porque ele está não confessando, ele está desculpando o seu próprio pecado. Ah, queridos, nós temos que aprender com Davi. Davi fez muita coisa errada na vida dele, muita coisa errada. Davi fez coisas piores do que eu, do que você. Mas quando o pecado foi lhe mostrado, ele não se desculpou. Ele disse, eu pequei, Senhor, eu pequei. E quem diz, eu pequei, Senhor, Deus diz, perdoado está o teu pecado. Aleluia, aleluia. Só tem direito de morar no céu aquele que vive uma vida correta. E o padrão desta vida correta é Jesus. E não fale que não dá para viver esta vida correta de Jesus, porque isso ofende a Jesus. Porque Jesus está dando para você a vida correta dele. Ele está dando para você a mente dele. Não tem quem não pede, não tem quem não busca. Mas aquele que pede recebe, aquele que busca encontra. É a mente de Jesus que nos é comunicada através do Espírito Santo. Então você começa a ter sentimentos de Jesus, linguagem de Jesus, amar as pessoas como Jesus, olhar para o sexo oposto e sentir o que Jesus sentia. Não dá? Não dá para você olhar para o sexo oposto e sentir o que Jesus sentia? Então joga fora a sua Bíblia.
Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo nos dá a mente de Jesus. Paulo diz lá na primeira carta aos Coríntios, vocês têm a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Se não temos, é porque não pedimos e não buscamos. Mas este é o padrão. O padrão é Jesus. Cristianismo é imitar Cristo, é viver com Cristo. Queridos, ser perfeito, Deus disse para Abraão. Gênesis capítulo 17. Abra sua Bíblia. Gênesis capítulo 17. Gênesis capítulo 17, Deus diz no verso 1. Abra sua Bíblia. Aqui lemos. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Ora, como é que Deus pode pedir para um homem pecador como eu, como você? Anda na minha presença e ser perfeito. Ser perfeito como? Ora, meu querido irmão, aquele que diz ser perfeito, ele está fazendo uma promessa para você de dar a perfeição. Ele não diz ser perfeito e larga você para que se vire e faça do jeito que der, não. Ele diz ser perfeito, Abraão, e derramou sobre Abraão o Espírito Santo. E Abraão, que tinha tendência de mentir, tinha falhas de caráter, ele mentiu, dizendo que Sara não era sua esposa, mas este homem se tornou o pai da fé. Porque o mesmo Deus que disse ser perfeito também deu-lhe o poder do Espírito Santo para viver a vida de perfeição que se espera dos filhos de Deus. No manuscrito 145, no manuscrito número 145, escrito no dia 30 de dezembro de 1897, Deus fala assim, unindo a sua debilidade à natureza divina de Jesus, unindo a sua e a minha debilidade à natureza divina de Jesus, seres humanos, como nós, podemos nos tornar participantes do seu caráter. Jesus veio dar um exemplo da perfeita conformidade com a lei de Deus, requerida de Adão, o primeiro homem, até o último homem que viverá sobre a terra. A lei de Deus é eterna, sempre vai existir. No novo céu e na nova terra ela vai continuar existindo. Mas, queridos, Jesus declara que a sua missão não é destruir a lei, mas cumpri-la em obediência perfeita e completa. Desse modo, Jesus engrandeceu a lei, tornou-a gloriosa. Ele veio demonstrar o fato de que a humanidade, ligada à divindade, por viva fé, a humanidade pecadora, como você e eu somos, ligados à divindade por viva fé, viva comunhão, pode guardar sim todos os mandamentos de Deus. Aleluia! O verso 2, na última parte do Salmos 15, verso 2, última parte, diz, falam a verdade. Falam que é sincero e verdadeiro, e são verdadeiros no que dizem. Os que vão viver no céu são aqueles que falam a verdade de todo o coração, não são falsos, eles são íntegros. Noé e Abraão são exemplos de vida íntegra, pecadores como eram, pecaram. Abraão mentiu, mas eles se arrependeram, eles foram perdoados. Noé e Abraão desenvolveram essa qualidade de integridade, honestidade de coração, porque andavam com Deus. O segredo não era que eles eram melhores do que os outros, mais capacitados do que os outros, não. O segredo é que eles andavam com Deus. Se você andar com Deus, como Enoque andou, como Abraão andou, como Noé andou, se você andar com Deus, se você andar com o Pai, assim como Jesus andou com o Pai, se você se deixar guiar pelo Espírito Santo, como Jesus se deixou guiar pelo Espírito Santo, você vai desenvolvendo o mesmo padrão de caráter de Jesus. Em Gênesis capítulo 6, verso 9, Gênesis capítulo 6 e o verso 9, aqui nós lemos. Estas são as gerações de Noé. Noé, varão justo e reto em suas gerações, Noé andava com Deus. O segredo da vida deles era andar com Deus. Agora, o que mais chamou a minha atenção está no primeiro livro de Reis, capítulo 14, verso 8. Primeiro livro de Reis,
capítulo 14 e o verso 8. Por que chamou minha atenção esse texto? Porque aqui fala uma coisa que nos deixa assim de admirados. Admirados. Abra sua Bíblia, 1 Reis, capítulo 14 e o verso 8. Aqui diz: rasguei o reino da casa de Davi e a ti todei, e tu não foste como o meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos, que andou após mim com todo o seu coração, para fazer somente o que parecia reto aos meus olhos. Eu pergunto, será que Deus sofreu de amnésia? Será que Deus sofreu de amnésia? Será que Deus está falando de Davi mesmo? Ou Deus se enganou? Porque aqui está dizendo que, falando de Davi, meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos. Ele guardou mesmo os mandamentos? Mentiroso como era, assassino como era, adúltero como era. Será que ele guardou mesmo os mandamentos de Deus? Que andou após mim com todo o seu coração, para fazer somente o que era reto aos meus olhos? Davi fez somente o que era reto aos olhos de Deus? Não, queridos. Davi viveu uma vidinha muito errada, muito escandalosa, muito escandalosa. Mas como é que Deus diz aqui que Davi só fez somente o que era reto aos meus olhos? Porque Deus sofre de amnésia. Quando você confessa o pecado, ele perdoa, ele não se lembra mais daquilo. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus por isso. Ele não faz menção do adultério de Davi com Batseba, ele não faz menção do assassinato de Urias, o heteu, ele não faz menção das mentiras de Davi para encobrir o seu adultério. Ele diz que Davi guardou todos os seus mandamentos e somente fez o que era reto, somente fez o que era reto aos olhos de Deus. Ou seja, Deus realmente esquece dos nossos pecados confessados. Aleluia! Por isso, Deus realmente sofre de uma amnésia intencional. Eu esqueci. Se você vier falar comigo dos pecados de ontem, que eu já perdoei, eu vou dizer, eu não me lembro deles. Vamos falar de outra coisa. Porque o que era de ontem, você já confessou, eu já perdoei. Vamos falar de outras coisas. Queridos, Deus realmente, isto é graça divina, meu querido irmão. Isto é graça divina. Mas o povo de Deus não confessa. O povo de Deus se agarra aos pecados e não larga. Lembram-se de Acã? O que é que custava para Acã? Quando Acã percebeu que a desgraça, que a ira de Deus caiu sobre o povo de Deus, e Josué resolveu lançar sorte para descobrir onde estava o pecado. O que é que custava Acã chegar para Josué e falar, Josué, eu pequei. Eu roubei uma capa babilônica lá da cidade, que não poderíamos pegar nada. Eu roubei uma barra de ouro, estão escondidas lá na minha barraca. Eu pequei. Você acha que Deus não teria perdoado Acã? Mas ele não confessou. Ele se agarrou naquela capa babilônica, naquela barra de ouro, e foi sendo sorteado. Sortearam as tribos, caiu na tribo de Acã. Sortearam as famílias, caiu na família de Acã. E ele agarrado. Se você se agarra ao seu pecado, meu irmão, Deus não vai perdoar, porque você não confessou. Agora, depois de descoberto o pecado de Acã, aí Josué disse, como é que você fez isso, Acã? Realmente eu fiz. Mas aí já não era mais confissão. Aí já não era mais confissão. Nós precisamos confessar antes dos nossos pecados serem descobertos. Não é só depois que fotografam você com a mulher amada, com a mulher amante, não é depois que filmam você entrando no motel com a mulher que não era sua esposa, e que aí passam diante de você aquele vídeo, e aí, realmente era eu, realmente eu fiz. Não, isso não é confissão. Confissão é antes das pessoas provarem que você está em pecado, você vem e diz, eu pequei.
Eu pequei. Nós precisamos confessar os nossos pecados, para que Jesus nos perdoe os pecados. E então, ele vai olhar para você e vai falar, o fulano, este meu filho, andou na minha presença, guardou todos os meus mandamentos e só fez o que era reto aos meus olhos. E as pessoas vão dizer, será que Deus não se lembra da vida errada que ele viveu? Não, Deus não se lembra. Graças a Deus, Deus não se lembra. Aqui diz também no verso 3, leia comigo, Salmos 15, verso 3. Ele não fala mal dos outros. Quem vai morar no céu não vive falando mal dos outros, não prejudica o seu próximo e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Esta é a Bíblia na linguagem moderna. Queridos, não difama com a sua língua. Difamar com a língua é canibalismo. Canibalismo é quando você come a carne daquela pessoa que você está difamando. Você está comendo a carne dela. Isto é canibalismo. Pensamos com horror no livro Educação, no livro Educação, página 235, nós lemos assim, pensamos com horror nos canibais que se banqueteiam com a carne ainda quente e trêmula das suas vítimas, mas serão os resultados desta mesma prática mais terríveis do que a agonia e a ruína causadas pela difamação dos intuitos, pela difamação, pela mancha da reputação, pela dissecação do caráter. Pessoas que dissecam o seu caráter, denigrem o seu caráter, mancham a sua reputação, falam mal de você publicamente, falam mal de você no púlpito, falam mal de você por trás. Isso é traição, isso é canibalismo. Esses dias uma pessoa ligou para um líder e disse, que feio, líder, que feio, pastor, você falando mal do outro colega do ministério em público, que feio. E ele disse, não, eu não falei. E a pessoa disse, eu tenho o seu sermão gravado aqui, se você quiser que eu toque para você, não é? Está gravado aqui. Queridos, nós não estamos aqui para falar de A ou B, nós temos que imitar Jesus Cristo. É o padrão do caráter de Jesus Cristo, nós vamos morar no céu. Então, se eu não posso falar bem do meu irmão, eu não vou falar mal. Eu só posso falar bem. Se eu posso edificar, eu vou edificar. Mas se eu vou destruir, não vou destruir. Andar com Jesus Cristo. A cura é andar com Jesus Cristo e aprender dele a fazer o bem. Jesus, em Atos 10, 38, diz que Jesus andava fazendo o bem a todos, curando as pessoas oprimidas pelo diabo. Nós devemos viver fazendo o bem, curando as pessoas que estão oprimidas pelo diabo. A última parte do verso 3 diz que o cidadão do céu não pode aceitar acusação contra o seu próximo. Se tivermos alguma coisa contra o nosso irmão, vamos diretamente com o nosso irmão, vamos falar com ele. Isso é o que está em Mateus capítulo 5, verso 23 e 24. Se você vier trazer a sua oferta diante de Deus, apresentar o seu culto diante de Deus e se lembrar que você está de mal com o irmão, ou você falou mal de um irmão, ele nem sabe que você falou mal dele, mas você falou, você não apresente a sua oferta diante de Deus, não será aceita. Deixe a sua oferta ali, telefone para ele e diga, meu querido irmão, eu estou ligando para pedir perdão. Mas pedir perdão do quê? Não, eu falei mal de você, eu me senti mal por ter feito isso, você me perdoe. Vamos ser sinceros, queridos. A língua é um poderoso instrumento para fazer o bem e também para fazer o mal, para levantar pessoas e para derrubar pessoas. Por isso, cuidado com aquilo que a sua boca fala, porque Mateus capítulo 12, abra sua Bíblia, em Mateus capítulo 12, aqui nós lemos capítulo 12 de Mateus e os versos 36 e 37. Aqui diz, mas eu vos digo que de toda palavra ociosa, ou seja, palavra tola, palavra ruim, que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. É muito melhor você e eu confessarmos nossos pecados, nossas palavras ociosas, tolas, mentirosas, acusadoras, agora, do que encontrarmos estas nossas palavras no dia do juízo, quando não haverá mais perdão. Agora é a hora de confessar. Por isso diz o verso 37, porque as tuas
Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás o quê? Condenado. As palavras que saem da nossa boca, se nós edificamos as pessoas, está registrado no livro do céu. Agora, se nós manchamos a reputação das pessoas, se nós dissecamos o caráter, denegrimos o caráter, isso também está registrado no céu. E tem que haver confissão. Se houver confissão, existirá perdão. E Deus nunca mais vai se lembrar disso. Queridos, o Salmo 15 proíbe a calúnia, a difamação. A Bíblia diz que os 144 mil, eles não caluniam, eles não mentem. Em Apocalipse 14, verso 5, falando dos 144 mil, diz assim: não se achou mentira na sua boca. Quem vai morar no céu? Pessoas que aqui são descritas, não se achou mentira na sua boca. Ah, mas eu menti agora. Sim, mas você confessa e diante de Deus você vai aparecer como se nunca tivesse mentido na sua vida. Abraão não é lembrado pela mentira que ele fez. Abraão é lembrado como o pai da fé. Deus esqueceu da mentira de Abraão, do adultério de Davi, e Deus esquece dos nossos pecados também confessados. Aqui no capítulo 15, verso 4, abra sua Bíblia e vamos ler Salmos 15 e o verso 4. Salmos 15 e o verso 4. Aqui lemos: aquele a cujos olhos o réprobo, ou seja, o perverso. Fui no dicionário ver qual o sinônimo de réprobo. É perverso. Aquele a cujos olhos o perverso é desprezado. Quem vai morar no céu? Aqueles que desprezam os perversos, os profanos, e ousam falar contra a perversidade e a profanidade, a profanação, mas honram os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda, mesmo que seja para você ter prejuízo na venda. Ah, mas eu vou ter prejuízo na venda do carro se eu falar os defeitos do carro. Mesmo que seja para ter prejuízo, mas seja sincero. Fale dos defeitos do carro. Como é que você vai vender uma casa cheia de problemas? Não, você corrige os problemas. Você não quer difamar, você não quer que essa pessoa que vai comprar o seu carro, vai comprar a sua casa, depois diga: olha, aquela pessoa era muito sem vergonha mesmo. Ele me vendeu, olha aqui o que eu descobri agora. E ele já sabia e não me contou. Ó, queridos, mesmo que seja com prejuízo, com dano próprio, mas não vamos mentir. E aqui diz o verso 5. Verso 5, aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, com juro. Como é que nós vamos poder emprestar nosso dinheiro com juros para os nossos irmãos? Cobrar juros dos irmãos? A Bíblia proíbe. Deuteronômio, capítulo 23, versos 19 a 20. Diga para o seu irmão que veio pedir dinheiro emprestado para pagar juro. Fala: irmão, você está me pedindo 5 mil? Eu não tenho. Mas eu pago juro. Não, eu não vou cobrar juro dos meus irmãos. Mas eu não tenho esse dinheiro. Eu não sou um banco para emprestar dinheiro. Mas eu tenho um plano com Deus de ofertas. Eu tenho um fundo reservado aqui para ajudar os necessitados. Eu vou te ajudar com 500 ou com 1.000. Sim, eu tenho um plano para te ajudar. Mas eu não posso emprestar dinheiro a juro para ninguém. Isto, não aceitar suborno. Quando o profeta Samuel, na sua velhice, perguntou ao povo: das mãos de quem aceitei suborno para encobrir com ele os meus olhos? 1 Samuel 12, 3. Na velhice, o profeta Samuel pôde falar: de quem eu peguei suborno? Queridos, nós não podemos aceitar propina, suborno. Deus está à procura de homens e mulheres honestos, íntegros. Ah, mas o padrão é muito alto. Queridos, o padrão é Jesus. E quem busca, recebe o caráter de Jesus. Recebe a mente de Jesus. Mas tem que pedir. Quem busca, encontra. Quem bate, se lhe abre a porta. Quem pede, recebe. No livro Educação, página 57, Deus diz assim: a maior necessidade do mundo é de homens. Homens e mulheres que não se comprem nem se vendam. Homens e mulheres que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos. Homens que não temam chamar o pecado pelo seu próprio nome exato. Homens e mulheres cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola é fiel ao polo. Homens e mulheres que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus.
O céu está esperando por homens e mulheres que tenham este padrão de caráter. É alto demais? É porque é o caráter de Jesus. Mas se nós tivermos comunhão com Jesus, se nós estivermos ali clamando, dá-me a mente de Jesus, contemplando a Jesus Cristo nos evangelhos, contemplando a Jesus Cristo na sua maneira de tratar as pessoas, nós, pela lei da contemplação, estaremos sendo o quê? Transformados à semelhança de Jesus Cristo. O ideal do caráter cristão é a semelhança com Jesus. Jesus tinha fome, tinha sede, tinha fadiga, sustentava-se com alimento, refrigerava-se pelo sono, era Deus em carne. Ele compartilhou da sorte do ser humano, porém foi um imaculado Filho de Deus. Seu caráter deve ser o nosso caráter. E Ele está oferecendo gratuitamente para você. Busque, peça, e a porta vai se abrir, e o que você pede, você vai receber. O Espírito Santo vai ser derramado sobre você, e o Espírito Santo vai gravar na sua mente santidade ao Senhor. O nome do nosso Pai, o nome do nosso Jesus, mais a frase santidade ao Senhor, e mais o nosso destino, a Nova Jerusalém. Eu vou morar no céu, você vai morar no céu. Em nome de Jesus, pela graça de Jesus Cristo, olhando para mim mesmo, vejo que é impossível. Mas olhando para Jesus Cristo, vejo que é possível. É possível sim, porque já existe uma multidão de seres pecadores que já ressuscitaram glorificados, já estão no céu. São muitos. Por que não você também? Por que não eu? Preparemo-nos para morar no céu. Este é o nosso sonho. Vamos para lá, juntos. Deixe-me orar com você neste momento. Pai querido que estás nos céus, coloca em nossa mente este sonho, esta obsessão, morar no céu, contemplar a face de Jesus, contemplar a glória de Jesus, assimilar o caráter de Jesus, que todos, unidos a mim e os meus irmãos, possamos dizer, ó querido Jesus Cristo, envie o Espírito Santo sobre nós, que Ele escreva na nossa testa santidade ao Senhor, o nome do nosso Pai, o nome de Jesus Cristo e o nosso destino, a Nova Jerusalém, pois é em nome de Jesus que pedimos e clamamos. Amém e amém. Fique com a graça de meu Senhor Jesus.